Olá pessoal, uma das principais aplicações de integração e que vai envolver o tema da nossa aula de hoje envolve o uso delas para a determinação de duas ideias que nós vamos explorar na aula de hoje, que é o momento e o centro de massa. O objetivo, de um modo bem restrito, é identificar, por exemplo, o ponto P que nós devemos localizar uma determinada placa de modo que ela esteja em equilíbrio. Então, a nossa informação passa por determinar esse ponto pelo qual uma placa que está aqui situada está numa condição de equilíbrio. Então, para que a gente consiga desenvolver esse processo, nós vamos usar duas representações. Uma forma introdutória, uma representação em uma dimensão, e a partir dessa representação em uma dimensão nós vamos explorar, o conceito de trabalhar o centro de massa, que também pode ser obtido através dessa mesma ideia, o centro de gravidade, para situações em duas dimensões, onde nós vamos trabalhar dentro de um plano XY. Essa que é a ideia que nós vamos aqui executar. Então, como ponto de partida para o nosso processo, nós vamos considerar o seguinte. Imagina que eu tenha uma situação bem simplificada, que é uma obtenção, uma representação de um ponto dentro de uma estrutura linear, você pode pensar numa barra, onde você tem duas massas, uma massa M1, uma massa M2, que está localizada a uma distância D1 desse ponto e uma distância D2 desse ponto. Essa representação envolve um princípio chamado princípio da alavanca, que foi determinado por Arquimedes, que hoje pode ser de forma muito simplista, identificado como um sistema que envolve uma gangorra, onde você consegue manter dois objetos em equilíbrio a partir do deslocamento da posição em relação ao seu centro. O que Arquimedes mostrou é que o produto da massa M1 pela distância D1 na condição de equilíbrio vai ser igual ao produto da massa M2 pela distância D2. Isso numa condição inicial. Digamos agora que nós tenhamos a nossa distribuição de massas localizada em relação ao centro de massa, do qual nós vamos usar aqui uma nomenclatura nova, chamada x-barra, que pode ser conhecida também na estatística como média, de uma maneira um pouquinho mais generalizada. O que seria essa forma generalizada? Do ponto em que está localizado M1, eu mensurei a distância em relação ao centro de massa como D1, e aqui fiz a mesma coisa para M2. O que nós vamos fazer é localizar a massa em qualquer posição dessa região, e a partir dessa localização nós vamos elaborar uma expressão generalizada para esse conceito que nós vamos aqui explorar. Essa que é a ideia. Então, façamos o seguinte. Digamos que eu tenho agora uma placa que está centralizada no que a gente vai chamar de centro de massa, que é o nosso x-barra. Vamos colocar aqui. E que você tenha uma massa M1 que está na posição x1 e uma massa M2, vamos colocar aqui, que está na posição x2. Usando o mesmo raciocínio que nós empregamos no primeiro caso, essa distância D1 e essa sendo a distância D2, nada mais é que a diferença entre essas posições, x1, x-barra, x2 e x-barra. De modo que nós podemos escrever que M1 está associado aí no caso a diferença entre x-barra e x1, e o M2 está associado à diferença entre x2 e x-barra, considerando que o x-barra é o nosso centro de massa. Dessa expressão,
nós vamos obter uma representação generalizada para a expressão do centro de massa. E aí, para que a gente faça isso, basta que nós realizemos aí uma série de multiplicações distributivas, como nós faremos aqui nesse processo. M2x2, M2x barra e assim sucessivamente. Então, de modo que ao fazer essa multiplicação, você vai ter M1x barra menos M1x1 igual a M2x2 menos M2x barra. Daqui eu vou isolar o x barra, essa que é a ideia. Então eu jogo o x barra que contém o M2 para o lado esquerdo, então ele passa somando, M2 aqui é x barra, e aqui do lado direito você vai ter M1 que multiplica x1 mais M2 que multiplica x2. Bom, daí o que nós queremos agora é a expressão de x barra. Então eu coloco x barra aqui em evidência, eu tenho M1 mais M2, e aqui eu tenho M1 x1 mais M2 x2. Por fim, eu isolo o nosso x barra e ele fica escrito como a soma dos produtos de M1x1 mais M2x2 pela soma das massas M1 mais M2. O que tecnicamente nós acabamos de determinar é a expressão do centro de massa, que seria, vamos pensar aqui, na região onde eu consigo, por exemplo, equilibrar esse pincel. O pincel está em equilíbrio aqui no meu dedo. Nessa região que momentaneamente eu consegui colocar em equilíbrio no meu dedo, é a expressão do que a gente vai chamar de centro de massa, que para o nosso processo, matematicamente, é definido dessa forma. E aí o que a gente observa nessa expressão é, na verdade, a associação com duas massas, mas que nós podemos entender e estender para muito mais elementos, ou seja, para muito mais partículas. Especialmente o produto que nós registramos aqui de cada massa pela sua distância respectiva é denominado fisicamente como momento. Então o que nós temos aqui são os momentos. Isso aqui é um momento, e isso aqui é a soma das massas. Né? Massas. Então, generalizando, vamos colocar assim. Generalizando, vamos chamar isso aqui de equação 1. Generalizando 1 para N partículas, né, para N partículas, o que nós teremos aqui é, na verdade, uma expressão que envolve uma somatória. O que eu quero dizer é que o nosso x barra aqui, ele pode ser construído, vamos fazer de maneira, né, ainda linearizada, como uma soma de M1 com x1 mais M2 mais x2, mais sucessivamente, vamos ampliar aqui, M subíndice n vezes x subíndice n. E da mesma forma, M1 mais M2 mais M subíndice n. De maneira simplificada, né, nós podemos então expressar esse centro de massa, e aí a gente está falando de uma dimensão, da seguinte forma, como uma expressão de uma somatória, x barra, em que eu escrevo os meus momentos como sendo os produtos de m subíndice i, xi, com i partindo de um contador i até n, e aqui eu trabalhando com a soma das massas como m subíndice i, com i igual a 1 até n. A nomenclatura em muitas publicações costuma chamar os momentos das partículas associadas de m e a massa, a somatória das massas de mzinho. Então, de maneira simbólica, nós podemos escrever que a somatória de todos os momentos das massas envolvidas da partícula é a somatória das massas associada ao seu centro de massa.
seja, nada mais estou fazendo de que trabalhando o momento de todas as partículas como sendo que o produto da soma de todas as massas pelo seu centro de massa. E isso é o caso onde eu estou trabalhando em uma dimensão, né? Aqui eu estou executando o processo em uma dimensão, em 1D. E a partir daqui, nós podemos ter condições agora de ampliar o nosso espectro da definição de momento e do centro de massa, mas para 2 dimensões. É aí que nós começamos a fazer usufruto de técnicas algébricas, né, mais sofisticadas. Então, ao invés de falar agora de uma estrutura, né, linear como uma barra, nós iremos agora comentar sobre uma estrutura matemática mais sofisticada, como uma lâmina, da qual nós faremos uso de ideias que estão associadas à própria definição de integral, para, da mesma maneira como nós fizemos em uma dimensão, definir em 2 dimensões expressões para o cálculo do centro de massa. Essa que é a ideia que a gente vai aqui representar. Antes, no entanto, nós faremos aí um exemplo de como, na prática, nós poderíamos calcular, né, o centro de massa. Então, da maneira como nós sempre trabalhamos, os exemplos que aqui eu vou listar, eu vou disponibilizar na forma de um PDF, para que vocês acompanhem no momento da exibição dessa aula, ok? Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui, exemplo 1. Vamos colocar aqui. Ele me dá o seguinte, olha, calcule os momentos e os centros de massa do sistema de objetos que tem massas 3, 4 e 8, então aqui são as massas 3, 4 e 8, nos pontos menos 1, 2, menos 1 e 3 e 2. Então a ideia é usar as equações que nós conhecemos para determinar esses momentos. Então, como é que nós vamos executar esse processo? A ideia está associada, aí aqui nós vamos apagar, porque essas expressões vão estar em exemplo, da seguinte forma. Imaginamos que nós tenhamos um eixo cartesiano. Então, um eixo cartesiano da forma XY. E aí, nesse eixo cartesiano, você tem uma série de pontos que são determinados como esses pontos que nós temos aqui do enunciado. Então, num processo como esse, o que você vai gerar é o cálculo do centro de massa em relação à posição de cada massa. Vamos colocar aqui uma M1, vamos colocar aqui uma M2, M1, M2 e uma M3. Vamos supor que nós tenhamos isso aqui. Então, para cada massa, você tem uma coordenada de localização. M2, Y2, você tem aqui uma posição para X2. Colocar o M3 um pouquinho mais para cá, né? Então, você tem aqui um M3, associando aqui um X3 e um Y3. Então, num processo como esse, para evidenciar como nós vamos executar o exemplo, você vai calcular os momentos em duas partes. Os momentos relativos ao eixo Y e os momentos relativos ao eixo X. Pois bem, momentos relativos a cada um dos eixos são os cálculos necessários que indicam qual é a natureza de como você vai rotacionar o objeto em relação a um desses eixos. O que eu quero dizer com isso? Momento de Y representa a natureza de como você pode rotacionar o objeto, que possui massas M1, M2 e M3, em relação ao eixo Y. E o MX, ele representa a natureza com que você pode rotacionar um objeto em relação ao eixo X. Quando você executa essas duas expressões em termos de uma representação matemática, o que nós vamos aqui executar, nós vamos aqui calcular,
é com base na definição que nós acabamos de gerar para uma dimensão. Então, nós escrevemos lá que o x barra era a razão entre os momentos e a soma das massas. Pois esse mesmo conceito que me permite escrever o m como sendo o produto de m por x barra é o que vai me permitir representar tanto o m de y quanto o nosso m de x. Então, com base nessas duas expressões, é que nós teremos condições de poder calcular isso em relação a cada um dos eixos. Então, my, quando eu escrever, ele vai expressar a somatória. Por que somatória? Porque você tem várias massas envolvidas, de todos os momentos que estão atuados em torno de uma massa m em relação ao eixo x. Então, mi, xi, igual a 1 até n. Ou seja, é uma propriedade que indica a rotação do momento em relação ao eixo y. Da mesma forma, momento em relação ao eixo x é a mesma formulação. Então, você vai calcular a somatória de igual a 1 até n de mi associado ao yi. Ou seja, a distância entre a massa m e a posição x é a propriedade que o corpo tem de rotacionar em relação a qual eixo? Em relação ao eixo y. A distância que você tem do ponto M em relação à posição y corresponde à propriedade que você tem de rotacionar o objeto em relação ao eixo x. Essa é a ideia que está presente. E aí, a partir desse processo, você pode definir de maneira como nós fizemos no primeiro caso, tanto o valor do x barra como o valor do y barra. E aí, ao fazer isso, determinamos x barra e y barra como sendo my sobre m e o nosso y barra como mx sobre m. Então, são essas duas expressões que vão me permitir calcular as coordenadas do centro de massa. Essas expressões aqui acima representam as funções que determinam os momentos, que são os momentos em relação ao eixo y e em relação ao eixo x. Então, com base nessas ideias, é que podemos agora resolver o exemplo que nós colocamos na sequência, na verdade, anteriormente a essas ideias. Então, na prática, o que você precisa fazer é executar o problema em dois passos. Resolver o primeiro utilizando os momentos e depois calculando em relação às massas envolvidas. É isso. Então, vamos lá agora executá-lo. Então, nesse processo, voltando aqui no exemplo de representação, nós temos lá, né, as três massas, que é 3, 4 e 8, representa as massas, vou colocar aqui, e nós temos, né, as posições, vamos novamente elencá-las aqui, menos 1, né, menos 1 e 1, 2, menos 1 e 3 e 2. Então, o que você precisa fazer em cada passagem de conta? Calcular os momentos em relação a x e os momentos em relação a y. Então, com base nos dados que você tem, você consegue calcular tanto o my quanto o mx. Porque a parte mais simples, que é a somatória das massas, isso é mais suave, né? Você já tem os valores aqui envolvidos, então não tem muito mistério para ser executado. Então, no caso, por exemplo, do my, você vai calcular em relação ao eixo x. Então, é 3 vezes menos 1, mais 4 vezes 2, ou seja, você está pegando a massa e multiplicando por cada elemento da coordenada em x, para obter o my. Mais 4 vezes 2, mais 8 vezes 3. Então, fazendo as contas aqui, você tem menos 3 mais 8, 5. 5 mais 24, então você retorna 29. Mx, você faz a mesma coisa, mas a propriedade do corpo rotacionar em relação ao eixo x, multiplicando pelas coordenadas em y. Então, você tem 3 vezes 1, né, mais 4 vezes menos 1, mais 8 vezes 2.
Então 3 menos 4 menos 1 mais 16, então você tem 15. Por fim, você obtém que o nosso x barra é a razão entre o m e y, ou seja, 29 sobre a somatória das massas. Quando você somar todos os elementos em massa aqui, essa somatória te dá um valor igual a 15. Né? Então vai dar 29 sobre 15, e o nosso y barra, que é o nosso centro de massa, ele aqui é localizado como sendo a razão entre 15 e 15, que é igual a 1. Então, se formos pensar em termos agora geométricos, né, com base nos dados que nós obtivemos aqui, o que nós estamos falando é o seguinte. Então, você tem um eixo cartesiano, vamos aqui construí-lo, né, em torno de x e y, e nós temos algumas coordenadas. Então, vou colocar aqui de maneira simbólica os valores 1, 2 e 3. Vamos colocar o menos 1 aqui também em x. E em y a gente coloca aí, ó, 1, 2 e menos 1. Então, 1, 2 e menos 1. E aí nós vamos localizar geometricamente esses pontos. Então, localizando geometricamente, nós temos lá posição menos 1 e 1, x menos 1 e y1, x igual a 2, y igual a menos 1. Então, aqui tem esse ponto. Vou chamar isso aqui de A, de B e de C. E a posição, né? 1, menos 1, B e 3, 2. Então, o centro de massa dessa estrutura, que envolve esses três pontos, corresponde ao par ordenado 29 quinzeavos com coordenada y barra 15, 15 que é 1. Então, o centro de massa seria na posição y igual a 1, aqui. E aí, fazendo as contas, vamos fazer aqui uma aproximação na calculadora. 29 por 15 dá quase 2, 1,93. Então, seria basicamente nesse ponto que estaria localizado o que a gente chama de centro de massa, ou as coordenadas de x barra e y barra desse par ordenado. Ou seja, seria a posição de equilíbrio para esses pares que foram gerados nesse processo. É isso. A partir daqui, então, agora nós temos condições de ampliar o nosso espectro de análise e obter agora uma representação mais sofisticada, como eu comentei anteriormente, que é utilizando não mais uma estrutura linearizada, mas agora uma estrutura com uma placa, né, onde os recursos do cálculo são mais utilizados. Bom, então vamos lá. A ideia agora é, a partir desse momento, considerar o seguinte, olha, vamos considere uma placa plana, vamos fazer assim. Vamos considerar uma placa que seja plana, que você pode interpretar como uma lâmina, e a partir desse método, desse processo, nós vamos determinar o objetivo nosso, é encontrar as coordenadas do centro de massa, tá? Do centro de massa. Bom, a princípio, o que nós vamos aqui executar é uma formulação que me permite obter as expressões, as fórmulas que vão gerar esse centro de massa. É necessário que você demonstre essas fórmulas para cálculo? Não. O que nós vamos fazer aqui é a demonstração matemática delas, mas na prática o que você vai executar é o uso delas na reprodução de um exemplo, na reprodução de um problema. Tá? Bom, para que a gente consiga fazer isso com sucesso, a ideia é usar os recursos do cálculo. Então, nós vamos pensar numa placa da seguinte forma. Imagina que eu tenho um eixo do tipo cartesiano, da forma XY. Sobre esse eixo nós temos uma curva, vamos chamar aqui, uma curva qualquer. E dessa curva, que representa aqui essa placa, de um ponto A até um ponto B, nós vamos começar a obter
para a região R que está aqui da placa, né, a expressão do centro de massa. Uma informação fundamental e que é útil em problemas dessa natureza é trabalhar com o conceito de densidade, ou seja, essa informação, principalmente na engenharia, é fundamental para que você trabalhe com sucesso a construção de placas que podem ser usadas, desde a construção de aviões, né, onde isso é extremamente importante para evitar, por exemplo, efeitos como a turbulência ou variações externas, né, de pressão que podem provocar fratura e fadiga no material, até em construções, em edifícios, onde também esses mesmos conceitos são empregados e que são de grande importância. Então a ideia é que o princípio dessa análise passa por nós determinarmos aí uma densidade. Claro, como eu vou determinar esse processo, e aí eu estou falando de uma placa, essa densidade ela vai envolver uma razão entre massa e volume. A princípio, a gente não sabe se a densidade dessa placa é uniforme. Então, o que nós fazemos é investigar o comportamento dessa massa por toda a estrutura da região no qual ela está sendo mensurada. Então, lá no cálculo diferencial, quando nós definimos isso, o processo consiste em fatiar a região, né, em subretângulos com a mesma largura e a partir desse processo entender como é que funcionava o comportamento dessa placa. Então, ao fazer isso, você mensurava essa região em intervalos, né? Fatiava, vamos colocar assim, fatiava a região R em subintervalos, a região R em subintervalos, que apresentariam algumas características. Que características é essa? A mesma largura. Então, essa mesma largura aqui, ó, nós vamos chamar ela de ΔX. Mesma largura. E não só a informação dessa largura fixa, né, que tem o mesmo comprimento, mesmo comprimento para todas as faixas. Mas, obtendo essa largura, nós tínhamos condições de calcular qual era a área da região, por exemplo, de uma subdivisão qualquer, como por exemplo essa daqui. Para calcular essa área, basta que ao associar a largura nós tenhamos o que? Uma expressão para a altura, que na verdade é dada por quem? Pelo valor da função em cada ponto dessa estrutura. Uma vez que, como eu estou trabalhando com retângulos, se nós imaginarmos um retângulo qualquer, um retângulo, por definição, ele é um produto de duas dimensões. Exemplo, da sua largura pela sua altura. A largura que nós temos aqui é ΔX, é uma largura muito pequena, mas o valor da função ele é obtido com base na forma da curva que você está estudando. E aí é que o nosso processo começa a ganhar cor, começa a ganhar forma, porque nós vamos usar as ideias de centro de massa para que a gente consiga desenvolver uma expressão para ela. E aí, da mesma forma que nós fizemos no caso unidimensional e para o caso bidimensional num plano, considerando aí valores coordenados, nós sabemos da mesma maneira aqui. A ideia é pensar o quê? Que o nosso centro de massa, que agora vai receber um nome também específico chamado centroide, ele está localizado aqui no ponto médio dessa região do qual nós estamos estudando. Por quê? Porque nós estamos tentando encontrar a partir daqui qual é a melhor medida para aferir quais são essas coordenadas de centro. Então, ao fazer isso, nesse processo, nós tenhamos em mente o seguinte, né? Que a massa, ao ser calculada, ela é o produto de quem? Da densidade pelo volume, ok? A densidade de ρ eu tenho, mas o volume é produto de quem? Da área, que nós não temos aqui no momento, pela largura, que é o nosso ΔX. Mas a nossa área, nós temos como representar através do valor da função em um ponto específico dessa curva. E ao fazer isso, ao calcular nesse ponto, o que eu tenho, na verdade,
é que a obtenção dessa expressão, ela nada mais é que o valor da função no seu ponto médio, um x barra qualquer, que é a posição onde você vai calcular seu centro de massa, associada a ele a sua largura. Ou seja, nós temos aqui densidade e nós temos aqui o valor do volume. Por quê? Porque densidade vezes volume vai me retornar o que a gente tem como sendo a massa. Ok, a partir dessas ideias, a partir desse conceito, nós podemos usar o que nós já conhecemos lá do caso dimensional para calcular o momento. E aí, como é que esse momento vai ser gerado? Nos dois casos, tanto para MY para MX, eu vou me apoiar nessa estrutura geométrica para poder obter o processo. Então a gente sabe que o MY ele é o M associado ao quê? A um x barra. Ok, mas é um M associado a um x barra de que modo? É um M associado a um x barra de forma que ao você calcular ele, o que você está representando é a posição de M da massa que você já tem dado pela expressão, pela representação de quem? Pela representação do que você tem associado à estrutura, que é essa posição x barra do nosso eixo. Então, ao fazer essas contas, o que nós temos aí, na verdade, é o seguinte, olha, a massa já é dada, porque nós abrimos ρ vezes F de x barra associado ao nosso ΔX. Ok, mas qual vai ser a posição que eu vou estar associando ao nosso x barra? Simples, ao associar ao x barra, o que eu quero, na verdade, é calcular a posição de um xi qualquer nessa curva. E aí, quando eu menciono um xi qualquer nessa curva, eu estou mencionando, na verdade, qualquer posição que eu estou dentro dessa minha estrutura de intervalo. Porque qual é a ideia? Se eu fatiar essa região em retângulos cada vez maiores, o ΔX vai ficando cada vez menor e a tendência de ΔX ficar cada vez menor é fazer com que eu consiga calcular a área dessa região. E aí eu vou ter uma precisão maior no processo. Então, o processo aqui evidencia você fazer essa substituição, que aí vai ser um x barra aí, né, uma vez que estou chamando de x barra, mas que a partir de agora vai tomar um caminho um pouquinho diferente. Ou seja, eu não quero calcular essa posição do momento com a maior precisão possível. Ok, então o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar o seguinte, olha, se eu pegar o limite de n tendendo n de navio, n tendendo ao infinito, da somatória das contribuições de igual a 1 até n, de tudo que eu tenho aqui, que é o nosso MY, o que eu na verdade estou fazendo é o seguinte, olha, eu estou fatiando a região em pedaços cada vez menores e tomando essa soma para o infinito. Quando eu tomo essa soma para o infinito, nada mais estou fazendo que calcular o quê? Uma integral. E ao calcular essa integral, eu tenho que o meu MY aí, ele passa a ser calculado de quem? De A até B de uma função, que é dada por quem? Pela posição x, de ponto onde eu vou calcular, multiplicado por quem? Pela minha posição f de x, uma vez que o ρ é uma constante, e calculado em termos disso meu diferencial dx. Resumindo, né, a primeira coordenada que eu obtenho para cálculo efetivo, né, do plano, da região, no plano, no caso da lâmina, é obter o meu MY como ρ, associando uma integral de A até B de x vezes f de x em dx. Essa é a primeira expressão. Tá, e se eu quiser calcular o m associado ao x? Eu sei que eu vou fazer o cálculo de m associado na posição y barra. Esse y barra aí nada mais é que o valor da função em xi barra i. Ao fazer esse processo, a conta é tecnicamente a mesma. Por quê? Porque o que, na verdade, eu vou executar é uma única expressão onde eu vou associar a área da integral, mas trabalhando agora com a ideia de ponto médio. Por que ponto médio? Porque eu quero usar aqui a simetria que a região me permite
dentro de um retângulo para obter essa melhor condição, ou seja, a melhor expressão para as obtenções de centro de massa no processo. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Você vai ter a mesma estrutura do processo, só que escrito de uma forma um pouquinho mais enxuta. Como que ficaria isso? Então, a mesma coisa, eu vou definir uma integral, mx igual a um limite, quando n tende ao infinito, de quem? De uma somatória, que está associado a quem? De uma somatória de igual a 1 até n, que está associada a quem? A massa, que a gente já conhece que é ρ, f de x associado a ΔX, só que tem agora uma pequena diferença, Quando eu fizer essa associação, o que eu vou estar calculando agora em relação à posição de y e i é a metade, ou seja, eu estou usando aqui a simetria da posição f em relação a x. Isso para nós é a altura do retângulo. Ou seja, eu estou pegando aqui, na verdade, o ponto médio do retângulo. Ponto médio. Por simetria. E aí, ao fazer essa associação, eu tenho que a segunda expressão matemática, que agora vai me permitir calcular o momento em x, a primeira é essa, vai ser representada da seguinte maneira. Olha, eu tenho um ρ, que é a minha densidade, só que a minha função agora vai ficar escrito o quê? Como a metade, eu posso escrever isso aqui fora, porque isso aqui é uma constante, de quem? Da integral que vai de a até b, isso eu posso fazer, de quem? De f de x ao quadrado, porque f de x vezes f de x vai dar f de x ao quadrado. E isso tudo associado à diferencial ΔX, que vai me permitir escrever o dx. Então, para o caso de uma placa, ou uma lâmina, e aí a placa não precisa ser necessariamente retangular, ela pode ser ondulada, a expressão de my, ou seja, do momento em relação a y, do momento em relação a x, fica descrito dessa maneira. Ok, o que me falta agora é apenas calcular as expressões que vão me permitir obter as coordenadas de quem? Do centro de massa, ou seja, o x barra e o nosso y barra. É isso que nós vamos fazer nesse momento. Bom, para que a gente consiga obter essas expressões, mais uma vez, nós voltamos às expressões de x barra, que envolve my sobre a massa m, e y barra como sendo mx sobre a massa m. Bom, o que eu vou fazer é simplesmente repetir essa expressão e dividir pela massa m, que a gente já tem lá no início, e obter daí uma expressão única. Então, o que eu faço? O my eu tenho, que é o ρ, associado à integral que vai de a até b de x, f de x em dx, e a massa nada mais é que o produto desse ρ, que é uma densidade, associado à área, que é uma integral de a a b da função x, f de x em dx. É isso que nós temos no processo. Função f de x, na verdade. Bom, ao fazer esse processo, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer é que você vai poder fazer alguns cancelamentos, e esses cancelamentos vão te permitir escrever uma expressão única para o processo. Então, nesse caso aí, o que vai acontecer? Simples. Quando você sabe que a única expressão a ser cancelada aqui é o ρ, e você sabe que isso daqui representa para nós uma área, uma vez que você está calculando a função, então o x barra nada mais é que 1 sobre elemento de área, que é essa equação, associada à integral que vai de a até b, de x, f de x em dx. Pronto. A coordenada de x barra é dada por essa expressão, onde a é a área integral, de a até b de fx dx, o ρ, densidade foi cancelado, calculado pela integral restante, que é a integral de a até b de x, f de x dx. E para y barra, eu vou executar a mesma coisa. Então, eu tenho lá
que o y barra, no caso vai ser mx sobre m. Então a mesma coisa, ó, eu vou ter uma expressão de cancelamento das duas integrais, se nós analisarmos é a mesma coisa. Então vai restar para nós aqui, ó, 1/2, né? Que o ρ já foi embora. E aí tem uma diferença, né? A diferença é que essa integral que você vai calcular, ela agora vai ser representada por quem? Pela função f de x². Por que pela função f de x²? Porque aqui, ó, você vai ter de novo a mesma coisa, que é uma área aqui, e a integral restante é de a até b de f de x, né? Aqui a gente coloca entre colchetes ao quadrado associado a dx. Então, olha só, essa é a expressão do momento em x, uma das equações que nós obtivemos, e essas duas aqui correspondem às coordenadas da determinação de centro de massa de uma placa, né, não retangular, que pode ter qualquer formato, considerando aí o uso de uma integral. Essas expressões, como eu comentei, não precisam ser decoradas, isso vai ser disponibilizado. O que eu fiz aqui nada mais foi provar como que elas são criadas, de onde que elas surgem, e agora nós vamos fazer aí 2 exemplos de como elas podem ser executadas na resolução de um problema. Esse que é o processo. Então vamos lá. Vou pegar aqui um exemplo, separei, e que também vai estar disponibilizado para vocês, que diz o seguinte. Vamos calcular, né? Exemplo que seria exemplo 2, né? Agora. Exemplo 2. Então aqui quero calcular o centro de massa. Calcule o centro de massa de uma placa semicircular. E aí eu tenho uma placa que tem esse formato, uma placa semicircular de raio R, que tem essa representação. Aqui tem um eixo cartesiano, do tipo x e y, e aí eu tenho uma placa, vou escrever aqui, essa placa, né, que é semicircular, é dada aqui por uma função do tipo r² menos x², considerando que eu vou calcular o centro de massa dessa placa de menos r até r. Ou seja, é uma placa semicircular, ela tem uma simetria em relação ao eixo, e o fato da equação ser escrita nesse formato indica, na verdade, que como eu trato como uma placa semicircular, na forma completa, ou seja, na calota inferior, ela corresponde a uma equação de circunferência. Ao isolar o y nesse processo, nada mais é do que eu tenho aqui a obtenção de uma raiz quadrada com uma contribuição positiva e uma contribuição negativa. Então, o que eu estou analisando aqui, o que nós vamos analisar, é apenas a contribuição positiva dessa placa. E aí, assim como no caso anterior, na determinação da fórmula que nós geramos, a palavra-chave aqui é o uso de um conceito que a gente chama de simetria. Vou pegar aqui outro pincel. Simetria. E aí, por que a simetria aqui é importante? Porque se eu observar aqui na placa, como ela tem uma distância em relação à origem que é igual, então, na origem, ela está em equilíbrio. Então, na origem, ela está com o centro de massa em zero. Por que em zero? Porque nesse ponto, ela não tem modificação, ou seja, ela está em equilíbrio, logo não há necessidade de executar o cálculo aqui em x. A posição que eu quero determinar onde a placa vai se equilibrar só pode estar associada em relação ao eixo y. Então, por simetria, o nosso x-barra aqui, ó, a coordenada do x-barra é zero, porque a distância aqui é igual do centro. Então, eu vou recair no y-barra, onde eu vou ter o cálculo de 1 sobre 2 vezes a, e aí da integral que nós vamos gerar aqui, que é de a até b, da expressão f de x, que nesse caso, como nós determinamos na fórmula, vai ficar escrito ao quadrado em dx. É isso que a gente precisa fazer. Bom, como eu vou calcular a área de uma semicircunferência,
Então, fica mais simples determinar o processo, uma vez que a gente sabe que se a área de uma circunferência é πr ao quadrado, a metade dela, já que a gente está analisando a placa, é πr ao quadrado sobre 2. Ok, aí não tem problema nenhum, nós já temos aqui uma conta razoavelmente simples. Então eu tenho y barra igual a 1 sobre 2 vezes, né, πr ao quadrado sobre 2, de onde eu já posso cancelar 2 com 2. E essa integral vai ser calculada de menos r até r. De quem? De uma função de x, que é esse r2 menos x2, porém, né, vai ser escrito aqui ao quadrado. E aí você vai calcular isso aqui em dx. Ok, mais uma vez, para resolver o integral dessa forma, a gente pode usar simetria. Porque se eu vou varrer a integral de menos r até r, isso equivale a calcular a mesma integral de 0 até r e multiplicar por quanto? Por 2, uma vez que trata-se de uma região simétrica. Então, ao fazer isso, nós temos o seguinte, olha, que a integral de y barra, então vai ser 2 vezes, aqui eu repito πr ao quadrado, a integral que vai ser calculada de 0 até r, dessa função, que agora eu posso cancelar o 2 da potência com 2 da raiz. Então ela vem aqui para fora para mim, ó, como r2 menos x2 em dx. E agora o que eu preciso é calcular a integral propriamente dita. Então ao calcular essa integral, eu tenho que o nosso y barra é igual a 2 sobre πr ao quadrado. E aí toma cuidado, porque como a variável é x, o que é r é constante. Então aqui eu vou abrir um colchete e escrever, olha, integral de r quadrado vezes x, que você vai mensurar de 0 até r, e integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3, que você vai mensurar de 0 até r. Então daqui, ao calcular o y barra, você vai ter 2 sobre πr2, e você vai calcular aqui o r quadrado, onde o x vai ser substituído por r, uma vez que o 0 em x vai ficar 0. Vai ficar r quadrado vezes r, e aqui a mesma coisa como r ao cubo sobre 3. Ok. Por fim, você vai ter que o nosso y barra aqui vai ser igual a 2 sobre πr2, que multiplica quem? Ó, r3 menos 1/3 de r3. Finalmente, 1 menos 1/3 retorna 2/3. Então, y barra é igual a 2 sobre πr2. Né? E aqui você vai ter 2/3 de r3. E aí, a coordenada de y barra do centro de massa fica descrita como 2 vezes 2, que é 4. O r3 com o r cancela. Então, você vai retornar lá como 4/3 de π, 4r em cima. Então, as coordenadas de cm, né, vamos colocar assim, centro de massa, nesse caso é 0 e 4r de 3π. É isso aí. E aí está finalizado o primeiro exemplo que envolve a determinação de uma estrutura, né, aí no caso simétrica para determinação do centro de massa. Agora nós faremos um caso de um exemplo de uma estrutura não, né, simétrica, né, não circular. Vamos lá. Nesse próximo exemplo, eu quero o seguinte, exemplo 3. Né? Exemplo 3. Encontre o centroide ou o centro de massa que eu quero determinar da expressão, que envolve aí, encontre o centroide dado da expressão, também nós vamos escrever isso para vocês na forma do PDF, de uma região composta pelas curvas y igual a cosseno de x, y igual a 0, né, x igual a 0, né, e x igual a π sobre 2. Então é esse que é o processo que a gente quer determinar. Então aqui o que eu tenho de forma primária é a determinação da estrutura da curva, que eu quero determinar com base nas equações que nós temos.
Então eu tenho y igual a cosseno de x, y igual a zero, x igual a zero e x igual a π sobre 2. Então, como a gente sabe lá atrás, quando estuda trigonometria, que em x igual a zero, você começa com a curva lá no pico, com um cosseno valendo 1. E à medida que você vai rotacionando o arco, esse cosseno vai indo para a origem, ou ficando cada vez mais próximo de zero, quando ele chegar exatamente aonde? Em π sobre 2. Então, o que ele quer obter, na verdade, é a região que corresponde ao centro de massa, né, vamos colocar isso aí, dessa estrutura aqui, ó, onde você tem uma função que norteia ela, que é a função y igual a cosseno de x. Então, o que a gente vai fazer agora nesse processo? Nós vamos agora calcular essa equação de modo a obter esse centro de massa da melhor forma possível. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais aqui algum enunciado para montar dessa conta para que a gente execute o processo a partir de agora. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz aqui é o seguinte, né? Vamos calcular as coordenadas, né? As coordenadas de centro de massa. Então, primeira coisa é a obtenção da área, né? E aí, como o cálculo da área está associado a uma curva, eu vou obter uma integral, que vai de quanto? De 0 a π sobre 2, de quem? Da função cosseno de x em dx. É isso que eu preciso fazer. Bom, uma vez que eu tenho essa integral, tranquilo, a integral do cosseno é seno, e calculando isso aqui de 0 até π sobre 2, não tem mistério, porque aí eu obtenho o seno de π sobre 2 menos o seno de 0. Como o seno de π sobre 2 é 1, então a área dessa região que eu estou calculando vai valer quanto? Vai valer 1. Então eu já sei que lá no denominador das expressões x barra e y barra, eu já conheço o processo. Eu já sei que lá a área vai ser igual a 1. O que eu preciso agora é calcular as coordenadas de x barra e y barra. Então, quando nós calcularmos o x barra, aí nós voltamos para a integral, que vai de 0 a π sobre 2. E aí de quem? Da expressão de x que multiplica f de x. Então, quem é a expressão de x f de x? Quando a gente olha o enunciado, a expressão de f de x é o cosseno, né? Uma vez que está associado agora a esse cálculo. E aí, o que você precisa fazer agora é resolver essa integral. Bom, para resolver essa integral, o processo mais adequado consiste em você trabalhar com a técnica da integração por partes, né? O que essa técnica de integração por partes nos condiciona? Quando você tem funções de famílias ou categorias diferentes, a ideia mais adequada é que você escreva ela como formulações distintas em U e em dV. Então, U associado a uma função, dV associado a outra função. U normalmente é a função mais simples, dV é a função um pouquinho mais complicada. Então, de U você obtém uma derivada, du que a gente chama de dx, e de dV você integra para obter a expressão em V. A integral do cosseno é o seno. Por que isso? Porque a partir daí, usando, né, a definição de uma integral por partes, um dV igual a uv menos a integral de v du, você consiga obter as expressões. Ou seja, nesse processo aqui, eu estou chamando o meu u de x e o meu dv de cosseno de x dx. E agora ela vai ficar expressa como uv menos v du. Ou seja, nesse caso aqui, ao escrever a função, então você vai ter u vezes v, que é x seno de x, menos a integral de v du. A integral de v du vai ser a integral do seno de x em dx. Bom, uma vez que você tem isso resolvido, então você vai aqui para x seno de x menos a integral do seno. Aí você consulta uma tabela, a integral do seno é menos o cosseno, mas com menos torna-se mais. E aí, da mesma maneira que nós fizemos, nós vamos mensurar isso daqui, vamos pegar um outro pincel, de 0 até π sobre 2. Então, vou dar um outro pincelzinho aqui. De 0
a π sobre 2. Então, executando todas as substituições que são necessárias, então faz um e depois faz a outra, então você tem π sobre 2, seno de π sobre 2, mais cosseno de π sobre 2, tá vendo? A substituição toda em π sobre 2, menos 0, seno de 0, mais o cosseno, e aqui eu tenho que colocar um parênteses, mais o cosseno de 0. Seno de π sobre 2 é 1, vezes π sobre 2 retorna π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0, como nós já mostramos lá, 0 vezes 0, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, mas aqui com menos fica menos, então eu vou ter π sobre 2 menos 1, e isso me dá a informação já da coordenada de quem? De x barra, está associada agora ao centro de massa. Essa coordenada por quê? Porque ao obter o x barra, o que eu vou calcular? Não vou calcular o my sobre m, o m a gente já calculou. A expressão da área que está associada a ela é 1. Logo, a coordenada atrelada a ela é essa. Bom, daqui, obtendo o x barra, nós vamos agora para o cálculo do y barra. E aí, da mesma maneira que nós fizemos no caso anterior, nós vamos executar o cálculo de y barra, que ele executa 1 sobre 2, né, a, onde o a a gente sabe que é 1, mais uma integral de 0 a π sobre 2 da função f de x ao quadrado, ou seja, nós vamos pegar o cosseno de x e escrevê-lo aqui na forma quadrada. Essa que é a ideia. E aí, ao fazer nesse formato, o que você precisa executar aí é uma expressão muito interessante, que envolve também uma dúvida que muitos alunos têm, que é como eu vou desenvolver o cosseno de x ao quadrado. Eu estou trabalhando com o cosseno de x ao quadrado ou, na verdade, é o cosseno ao quadrado de x? A gente sempre tem que lembrar a expressão, ó, é f de x que está escrito ao quadrado. É nesse formato que a expressão nos dá. E aí ele menciona para nós que a função envolvida é toda ela escrita ao quadrado. Então, o que você está elevando não é, na verdade, o arco, você está elevando a função. Então, ao escrever aqui, o que você vai de fato calcular é o cosseno ao quadrado de x. Porque o que você está elevando não é o arco, é a função. Então, é isso que a gente tem que executar e tomar muito cuidado para não cometer equívocos, tá? E aí, para que a gente execute esse processo aí com correção, é necessário, claro, não há necessidade de decorar, que a gente trabalhe nesse processo com uma tabela de identidades. Por quê? Porque o cosseno quadrado tem uma representação chamada de arco duplo, que me permite escrevê-la como a expressão de 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Por quê? Porque no formato que nós temos essa integral aqui, não é possível que a gente resolva com os métodos do cálculo integral de forma mais simples, como substituição ou integração por pares. Então, nesse caso, o caminho mais interessante seria escrever uma relação de identidade como essa, que, claro, vai ter que ser fornecida se você precisá-la. Então, ao trabalhar com essa expressão, vamos colocar aqui, o que eu tenho é o seguinte, ó, que para o nosso y bar, que é esse processo que a gente vai calcular, eu já tenho o meio que está aqui fora, e vou jogar esse próximo meio, porque tudo isso aqui está dividido por 2. Então, é meio dessa expressão aqui, de 0 a π sobre 2, o que vai restar aqui dentro, que é 1 mais o cosseno de 2x, em dx. Bom, uma vez que você tem isso aí resolvido, o nosso y barra vai ser igual a 1/4 da integral de 0 a π sobre 2 de 1 mais o cosseno de 2x, que aí você pode resolver de maneira separada. Bom, a integral de 1 é x, então você tem 1/4 multiplicado agora por x, essa integral aqui de 1, que vai de 0 a π sobre 2, mais 1/4 da integral do cosseno de 2x, né? Que aí a gente vai resolver, aqui sim, por uma técnica mais simples, que é a técnica de substituição, onde você pode chamar aqui o nosso 2x de u e escrevê-lo como um du na forma de 2dx. Então, resolvendo essa primeira parte aqui,
O que nós temos agora é x, x não, 1/4, multiplicado por x, que vira π sobre 2, porque 0 é 0, então retorna aqui π sobre 8. Esse é o valor desse fragmento. E aqui, para continuar, a gente vai resolver essa integral uma nova variável, que é o u. Então, quando eu escrevo du igual a 2dx, eu estou escrevendo dx como sendo o quê? Du sobre 2. Então, daí eu vou escrever agora o cosseno de u associado a dx, que virou du sobre 2. É isso. E aí, ao executar essa passagem, fazendo aqui, o 2 vem aqui para fora, multiplicando por 4 vira 8, e aí eu vou calcular uma integral do cosseno. A integral do cosseno é o seno, então vai ficar 1/8 do seno de u, que por sua vez é quem? 2x, e que daí sim você pode vir e substituir a 0 para π sobre 2. Então, fazendo isso, 1/8 do seno agora dessa substituição, você vai ter seno de 2 vezes π sobre 2, menos o seno de 2 vezes 0. Bom, o seno de 2 vezes 0 é o seno de 0, que por sua vez é 0, e o seno de 2π sobre 2 é o seno de π, que também é 0. Então, toda essa conta aqui se reduz a 0, e aí a coordenada y barra é π sobre 8. Portanto, a resposta aí do seno de massa para esse caso, de uma curva, é π sobre 2 menos 1 e π sobre 8, que é a região que está compreendida ali na curva dada pelo cosseno. É isso, nós executamos aí 2 exemplos e mais adiante nós vamos trabalhar aplicações, sobretudo agora na física, para que a gente use essas ideias de centro de massa e momento, que nós apresentamos de forma introdutória aqui. Valeu, beleza, obrigado e até a próxima aula.